Administrando a sua oficina na prática. Comigo, professor Fábio Moraes, aqui na nossa casa, na MTE Thompson, na plataforma da Oficina do Saber. E hoje é descontraído. Hoje é aulão. Hoje não é a aula do dia a dia, hoje é aulão. Aulão é assim, você pergunta, eu respondo, é mais descontraído, eu vou mexer mais aqui e a gente vai reforçar tudo que a gente estudou nas aulas sobre planejamento. Nós vamos juntar tudo, pegar os pontos principais e nesse aulão reforçar para você poder fazer um bom planejamento. E claro, né, o bom planejamento na sua oficina vai ajudar você a crescer, a ser sempre forte, a ter uma oficina equilibrada e, claro, que todo mundo espera, ganhar dinheiro, é claro. Então vamos começar nosso aulão agora! Nas nossas aulas do módulo de planejamento, a gente começou a entender por que muitas vezes a nossa oficina atrasa pagamentos, por que a nossa oficina tem muita rotatividade de funcionários, porque na nossa oficina o volume e a passagem de carros não está equilibrada ou não está crescendo. A gente também viu no começo das nossas aulas sobre planejamento por que muitas vezes a gente é obrigado a fazer a antecipação de 100% da receita do cartão de crédito. E vale aqui uma chamada, se você ainda não fez o módulo do curso Administrando a sua oficina na prática, que explica tudo que você precisa saber sobre cartão de crédito, assim que você terminar esse aulão de planejamento, vem aqui na plataforma da Oficina do Saber, faça o módulo de planejamento e, claro, pegue o seu certificado. E para fechar, nas primeiras aulas do módulo de planejamento, a gente também viu por que muitas vezes a gente não acompanha os indicadores, os números da oficina. E ficou muito claro para nós, a gente não faz isso por falta de planejamento. Porque é o planejamento que vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir com a nossa empresa. Quando a gente não faz planejamento, a gente não tem caminho. Então, Fábio, o que é planejamento? De uma forma bem resumida, planejamento é um mapa do percurso. É ele que dá a direção do caminho que a sua oficina precisa seguir. Tá vendo como se a gente não faz um bom planejamento para as nossas oficinas, a gente vai ficar navegando em mares desconhecidos? A gente não vai ter um mapa para seguir? Planejamento é isso. Planejamento a gente faz na nossa empresa e na nossa vida pessoal. E aí, se a gente fosse resumir um pouco sobre planejamento, você poderia me perguntar assim, Fábio, eu até entendi que planejamento é o mapa do caminho, que é ele que vai me direcionar para onde eu tenho que seguir. Mas vem cá, eu vou planejar o quê? Bom, você tem que planejar o seu tempo, você tem que planejar os investimentos, você tem que planejar a relação sua com os seus funcionários, você tem que planejar as metas da sua empresa diárias, semanais, mensais e anuais. E você tem que planejar a análise dos indicadores da sua oficina. Se você fizer tudo isso, você está fazendo o planejamento da sua oficina. Até porque planejar é o quê? Fazer planos. Programar, projetar, é isso. Então, todas as vezes que eu faço a análise dos indicadores, todas as vezes que eu faço planos para as metas, eu estou fazendo planejamento e não estou fazendo o que muitos de nós estão acostumados a fazer, que não é planejamento, é fazejamento. E o que é fazejamento? Fazejamento é eu fazer as coisas na medida em que elas acontecem. Fazejamento é eu não ter planos. Fazejamento é quando eu tenho um problema, vou resolver aquele problema e não tenho planos para resolver aquele problema. Não tenho planos para fazer com que aquele problema não aconteça mais na minha oficina. Gente, nós estamos vivendo um momento em que o mercado automotivo, principalmente o de oficinas, não aceita mais amadores conduzindo as oficinas. Eu não estou dizendo aqui que você é amador. Eu estou dizendo que você precisa ser empresário, que você precisa decidir a administrar a sua empresa. Porque na parte técnica, eu sei que você não tem problema. Eu sei que você caminha bem.
Agora a gente precisa trabalhar o planejamento estratégico da nossa oficina. Tá bom, Fábio? Nesse aulão eu estou conseguindo entender de forma clara o que é planejamento e o que eu tenho que planejar. Mas vem cá, por que eu tenho que planejar? Por que você está falando tanto que eu tenho que planejar? Aí, antes de eu responder para você por que você tem que planejar, eu vou te responder o seguinte: quando você não faz o planejamento, você aumenta a rotatividade de funcionários da sua empresa, você diminui a produtividade da sua empresa, você perde o capital de giro que você tinha ou você não consegue formar mais capital de giro. Quando você não faz planejamento, você tem uma total ausência de números para analisar a sua oficina. E olha, a gente só consegue fazer bons planejamentos através de números. Então, por que fazer planejamento? Para você aumentar a produtividade da sua oficina, para você diminuir a rotatividade da sua oficina, para você criar ou manter o capital ou até aumentar o capital de giro da sua oficina, para você ter números, entender esses números, interpretar esses números e transformar os números da sua oficina em planos de ação que vão te ajudar a fazer a oficina crescer cada vez mais equilibrada. É por isso que a gente tem que fazer planejamento nas nossas oficinas. Nossa, Fábio, que legal! Você está em pouco tempo resumindo tudo que eu assisti naquelas aulas sobre planejamento. Pois é, então agora vamos trazer para a realidade e falar assim, vamos planejar a nossa oficina? Como é que eu faço ou quais são os principais passos para eu fazer o planejamento na minha oficina? Vamos lá? Primeiro passo, relacionar e priorizar os 10 principais problemas que existem na sua oficina. Esse é o primeiro passo para você iniciar um planejamento da sua oficina. Como é que você faz isso? Senta, tem que pôr a bunda na cadeira e ficar concentrado lá. Pensa na sua oficina. Pensa quais são os principais problemas que hoje você tem na sua oficina e vai relacionando. Se derem mais de 10, não tem problema, mas você vai selecionar os 10 que você acha que são mais importantes. E depois você vai priorizar. Desses 10, você vai falar assim, qual que mais me incomoda? Qual que mais me impede de crescer? Qual desses 10 problemas mais dificultam o meu trabalho no dia a dia? Esse é o primeiro passo que você vai fazer. Aí você vai pegar o item que mais te incomoda e vai estabelecer uma meta para resolver esse problema, esse item que é o primeiro que você selecionou. E depois vai fazer isso para todos os outros itens. Quando você estabelecer a meta, você vai definir qual colaborador ou quais colaboradores você vai ter que envolver para te ajudar a atingir essa meta, para resolver este primeiro problema que você definiu na sua oficina, que você estabeleceu como que mais te incomoda e que é prioridade para você. Aí, assim que você definir qual funcionário ou quais funcionários, você vai escrever um procedimento para te ajudar a resolver esse problema. Aí não dá para ser de cabeça. Você tem que abrir o computador e escrever. Se fosse em outros tempos, eu ia falar assim, você tem que pegar papel e caneta e escrever. Mas você tem que escrever o que tem que ser feito na sua oficina, que é o procedimento, para resolver esse problema que você identificou. E depois que você escrever esse procedimento, você vai começar a colocar esse procedimento em prática e diariamente, ou pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, você vai reler e analisar esse procedimento para ver se ele precisa de ajuste. Esses são os principais passos para você fazer o planejamento da sua oficina. Bom, para a gente avançar agora, nas nossas aulas de planejamento, eu passei 10 principais problemas de uma empresa exemplo que eu citei nas aulas para facilitar o nosso aprendizado. E eu disse lá que o primeiro problema que mais incomodava na nossa oficina exemplo era a baixa prioridade. Então, quando eu relacionei os 10 principais problemas e na hora de priorizar, eu identifiquei que a baixa produtividade da oficina era o que mais me incomodava. É o que você precisa agora fazer na sua oficina. Então, aproveita esse aulão e já identifica os 10 principais problemas da sua oficina, prioriza e identifica qual é o primeiro para a gente poder fazer o passo a passo juntos aqui.
E para nós, o nosso primeiro problema, como eu já disse, foi a baixa produtividade da nossa oficina. Agora eu vou estabelecer uma meta para este item. A meta é sempre prazo. Então, qual o prazo eu vou estabelecer para resolver o problema da baixa produtividade da minha oficina? Só que antes de eu estabelecer o prazo, eu preciso voltar a reforçar que a meta dá a direção para a gente atingir o objetivo. Qual que é o objetivo? Aumentar a produtividade da minha oficina. Qual que é a meta? É um número de dias de prazo que eu vou estabelecer para resolver esse problema e atingir esse objetivo. Então, qual é a meta? No nosso caso da nossa aula, eu estabeleci que são 60 dias, ou seja, eu estou estabelecendo uma meta, um prazo de 60 dias para atingir um objetivo que é aumentar a produtividade para resolver um problema que é a baixa produtividade da minha oficina. Tá vendo como é que esses aulões são bons para a gente poder tirar todas as suas dúvidas? Bom, agora que eu estabeleci a meta, eu preciso identificar os motivos que hoje fazem com que a minha oficina tenha baixa produtividade. A mesma coisa você vai ter que fazer para o problema que você levantou da sua oficina. Vai ter que identificar os motivos que fazem ocorrer esse problema que você relacionou como prioridade na sua oficina. No meu caso, da nossa oficina exemplo, os motivos da baixa produtividade são alguns. Entre eles, meus funcionários estão desmotivados e eles têm baixo engajamento. Ou seja, meus funcionários não compram a ideia da oficina, a proposta da oficina. E eles fazem as coisas do jeito que eles acham que estão certo. Então, não existe engajamento. Engajamento é quando o funcionário põe a empresa acima dele. E no meu caso, da minha oficina exemplo, eu percebi que um dos motivos da baixa produtividade é esse. Não tem engajamento e não tem comprometimento com a empresa. E também identifiquei, no meu caso, da minha oficina exemplo, que eu preciso dar mais treinamento para os meus funcionários, de atendimento, de seguir processos e procedimentos, treinamentos técnicos. Tudo isso faz com que a minha empresa tenha baixa produtividade, ou seja, eu tenho uma quantidade de funcionários que eu poderia estar produzindo, entregando, reparando mais carros e não estou fazendo isso. Ou seja, eu poderia estar ganhando mais dinheiro, meus funcionários poderiam estar ganhando mais dinheiro, mas como não existe engajamento, como não existe comprometimento e como tem uma deficiência de conhecimento, que é a falta de treinamento, eles não produzem aquilo que poderiam produzir. Bom, agora que eu identifiquei os motivos, eu preciso ver quais funcionários vão ser envolvidos para me ajudar a resolver esses problemas. E aqui vale uma dica, gente. Eu sozinho, como dono, não consigo resolver todos os problemas da empresa. Eu preciso do envolvimento, do engajamento e do comprometimento dos meus funcionários. Só que antes de eu definir quais funcionários vão se envolver dentro daquilo que eu preciso fazer para resolver o problema da minha oficina, que é a baixa produtividade, eu preciso identificar o perfil dos meus funcionários. E nas nossas aulas sobre planejamento, eu falei que existem vários perfis, mas eu selecionei 7 perfis para a gente poder entender quais funcionários nossos se encaixam dentro de cada perfil. E eu disse que a gente tem o funcionário com um perfil eficiente, o sabe-tudo, o aprendiz, o corpo mole, o individualista, o veterano e o funcionário eficiente. O que você precisa fazer é identificar dentro desses 7 perfis onde cada funcionário seu se encaixa. Ô Fábio, eu vou ter 2 funcionários aqui que tem um perfil de líder. Eu tenho um funcionário aqui que tem um perfil de corpo mole. Eu tenho um funcionário aqui que tem um perfil de veterano. Se você tem dúvidas ainda de como identificar esse perfil, então volta na aula de planejamento, porque lá eu ensino de uma forma detalhada como que você faz a identificação do perfil de cada funcionário seu. Bom, agora que a gente conseguiu relacionar e priorizar os principais problemas, e a gente aqui pegou um problema, estabelecemos uma meta para esse problema, identificamos o motivo que está ocasionando esse problema e, principalmente, identificamos quais funcionários vão se envolver para me ajudar a resolver esse problema. E claro, né, gente, se a gente está falando de baixa produtividade, nesse caso específico, a gente tem que envolver
todos os funcionários da empresa, desde a recepção até o mecânico, e passa por mim que sou dono. Dependendo do problema, ele vai ficar focado ou mais no funcionário administrativo ou mais no funcionário produtivo, mas nesse caso específico a gente tem que envolver todo mundo da empresa. E aí, gente, para poder escrever um procedimento para resolver o problema da baixa produtividade, eu preciso passar por 3 situações principais. O primeiro é criar um quadro de gestão à vista. Quadro de gestão à vista é um quadro que eu vou colocar na minha empresa, onde todos os meus funcionários vão conseguir ver. Então tem que ser num local onde eles passam mais de uma vez por dia em frente a esse quadro, e lá eles vão conseguir enxergar o que cada um está produzindo. E é legal porque eles vão comparar um com o outro. Isso é quadro de gestão à vista. Nesse quadro de gestão à vista, eles vão conseguir enxergar qual que era a meta de venda da empresa do dia anterior e quanto que a empresa vendeu. Qual que era a meta de carros para serem atendidos ou de carros que precisavam entrar na oficina e quantos carros foram atendidos ou quantos carros entraram na oficina no dia anterior. Quadro de gestão à vista é para você fazer com que alguns números da sua empresa possam ser divididos, compartilhados com todos os funcionários. E com isso, você trazer os funcionários para o segundo passo desse que nós estamos de escrever o procedimento, que são as reuniões diárias, semanais e mensais. A reunião diária é de 4 ou 5 minutinhos. Você vai falar de coisas boas que aconteceram ontem e de coisas que não foram tão boas. E principalmente você vai abordar a distribuição dos serviços ou falar sobre algum problema que precisa ser resolvido e que precisa ser priorizado no dia de hoje. É isso. Você fala, troca uma ideia rápida, mas não pode passar de 4 ou 5 minutos. A reunião semanal tem quase o mesmo foco da reunião diária, porém, você vai falar de 2 ou 3 coisas muito boas que aconteceram durante a semana anterior e de 2 ou 3 coisas não tão boas que aconteceram na semana anterior. É para isso que servem as reuniões semanais. De novo, reunião com o produtivo tem que ser reunião rápida. Reunião com todos da empresa tem que ser reuniões rápidas. E a reunião mensal é a reunião de fechamento do mês, onde você vai falar para todos os funcionários da empresa como que a empresa se comportou no mês que acabou de se encerrar. Legal, pessoal, conseguimos atingir a nossa meta, conseguimos superar a nossa meta, nosso faturamento aumentou, enfim. São reuniões mensais que acontecem uma vez por mês, também rápida, para você passar algumas informações. Pessoal, você não tem que passar todos os números da empresa para os seus funcionários, mas alguns são essenciais que eles saibam até para entender por que a gente está cobrando, por exemplo, no meu caso, de aumentar a produtividade da oficina. E aí, para a gente fechar essa parte do procedimento, eu também preciso de ter um bom regimento interno. Então, o regimento interno é um documento que você cria na sua oficina e lá está escrito o que cada um da empresa pode fazer e o que cada um da empresa não pode fazer. É um resumo do que a gente chama de direitos, obrigações e deveres de todos os funcionários que fazem parte da sua oficina. Eu aconselho, na hora de você escrever o regimento interno, utilizar o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, como base para você escrever o CBO, porque lá tem uma parte que é somente sobre mecânicos e quais são as obrigações de mecânico. E quem fala isso é o Ministério do Trabalho, não sou eu, não é você. No regimento interno, você vai falar dos salários, das faltas, das ausências, de quando um atestado é aceito, de quando não é. Você vai falar das responsabilidades de cada funcionário. Você vai falar, por exemplo, que não pode usar o celular no horário de trabalho. Esse é um dos motivos da baixa produtividade hoje. O funcionário toda hora está olhando o celular. Está errado. O horário de trabalho não é para olhar celular. E se você já tem o costume de deixar seus funcionários fazerem isso, você precisa criar um regimento interno, constar no regimento interno que os funcionários não podem usar o celular no horário de trabalho e estabelecer uma meta. Esse, por exemplo, pode ser um dos problemas da sua oficina. Ele tem que estar entre, por exemplo, os 10 problemas que você relacionou lá no começo do nosso aulão.
Bom, uma outra coisa muito legal e que eu não poderia deixar de falar é a possibilidade de você, oficina, criar bônus para os seus funcionários. Então você vai estabelecer metas para os seus funcionários, metas para a oficina, então eu estabeleço meta individualizada e estabeleço meta para a empresa. Se a empresa atingir a meta, todo mundo ganha, inclusive os administrativos. E se cada produtivo atingir ou superar a sua meta, ele vai ganhar um bônus. Isso é super legal de acontecer e se você não souber como fazer isso, é só assistir às aulas de planejamento novamente, porque lá eu explico de forma detalhada como que você implanta o processo de bônus e premiação dentro da sua oficina. Para a gente fechar todo o processo de criar um bom planejamento dentro da nossa oficina, o último item é o quê? Reler e analisar aquilo que eu escrevi nos procedimentos. Gente, todo procedimento precisa de amadurecimento. Por isso que a gente estabelece um prazo. Esse prazo não é para você ficar lá massacrando o seu funcionário. Esse prazo é para todas as vezes que ele errar, você orientar. Para todas as vezes que você sentir que é necessário, você chama ele, orienta, conversa, explica, tantas quantas vezes forem necessárias. É assim que a gente faz o processo de amadurecimento acontecer dentro da nossa oficina. E é assim que os processos e procedimentos passam a funcionar de forma automática, sem ninguém precisar cobrar. Quando a gente faz isso acontecer, significa que a gente está colocando regularidade nas nossas ações dentro da oficina. Significa que isso está deixando de ser procedimento para virar hábito, porque aí eu não preciso cobrar, está tudo funcionando de forma automática. É assim que o planejamento ajuda as nossas oficinas. Que a gente não pode esquecer que planejamento é a chave para a gente conseguir bons resultados na nossa oficina. Você quer ter bons resultados? Faça planejamento. Você quer fazer sua empresa crescer? Faça o planejamento. Siga as orientações que eu, professor Fábio, aqui na plataforma da Oficina do Saber da MTE Thompson, estou te ensinando. Tem dúvida ainda? Coloca aqui pra gente. Manda todas as suas dúvidas. Tanto eu quanto a MTE Thompson e todo o pessoal que trabalha junto da plataforma da Oficina do Saber, nós vamos te ajudar. A gente quer te ajudar. A gente sabe, e aí eu vou falar assim por experiência, de quase 30 anos de vida dentro do setor automotivo, implementando gestão nessas oficinas do país inteiro. Faça o planejamento porque eu sei que dá certo. Siga todos esses passos que eu falei, porque eu sei que o resultado vai aparecer na sua oficina. O nosso aulão aqui é um resumo de tudo que eu falei nas aulas sobre planejamento. Por isso, se você ainda tem dúvida aqui do aulão, vai lá nas aulas de planejamento, assiste novamente, mas olha, não esqueça de fazer a pequena avaliação que tem e pegar o seu certificado, porque esse certificado você tem que colocar na parede da sua oficina. Os seus clientes têm que ver que você está fazendo treinamentos para poder qualificar cada vez mais a sua oficina. E o aulão é para a gente costurar tudo que a gente viu nas aulas sobre planejamento aqui no aulão e ficar de uma forma resumida e mais fácil para você. E aí eu não poderia deixar de fazer o convite muito especial para você ficar atento, porque daqui a alguns dias nós vamos estar soltando aqui na plataforma da Oficina do Saber mais um módulo que é sobre lucratividade e capital de giro. Caramba, hein? 2 assuntos muito importantes para as nossas oficinas, que é a gente manter ou criar ou fazer o nosso capital de giro aumentar e fazer a nossa oficina ter lucro. São 2 coisas que estão diretamente interligadas e daqui a pouquinho está saindo do forno para chegar para você. Então fique atento, se inscreva em todos os módulos do nosso curso, Administrando a Sua Oficina na Prática. Tchau!